Então, começo por cumprimentar o Sr. Bastonário, o moderador da sessão e os colegas oradores, também dando uma palavra especial ao meu colega e amigo António Vidigal, com quem trabalhei vários anos como engenheiro de redes da EDP, com grande gosto e prazer. Também cumprimento todos os colegas e, portanto, eu vou fazer uma apresentação centrada em 4 pontos. Começo por chamar a atenção que, quando o primeiro choque petrolífero nos anos 70 do século passado, pensou-se em substituir os hidrocarbonetos por hidrogênio. Tinha sido descoberto como gás pelo inglês Cavendish no século XVIII, mas as grandes dificuldades que sempre houve não permitiram que esta ideia fosse avante. E eu considero que o hidrogênio e a eletricidade, sendo apenas transportadores de energia, no estado atual da tecnologia, não sei daqui a 20 anos o que se passa, mas neste momento é mais fácil e mais eficiente transportar eletricidade do que hidrogênio. E também é mais difícil transportar hidrogênio do que transportar o gás natural. Considero, depois de grande ligeireza, pensar em armazenar ou transportar hidrogênio, sem primeiro ver os custos envolvidos. Daqui a 20, 30 anos não sei, mas neste momento é o que posso dizer. Por isso, acho que é inteiramente prematuro pensar em transportes economicamente rentáveis de grandes quantidades de hidrogênio. Logo, parece que neste momento mais vale transportar energia sob a forma de eletricidade e depois localmente usá-la para fazer hidrogênio, através de pequenos utilizadores perto de consumos locais. Isto, aliás, é um modelo que a Flórida seguiu para ter estações de abastecimento de casa a hidrogênio. Tem pequenos eletrolisadores, recebe a energia por eletricidade e depois o eletrolisador transforma em hidrogênio. Por outro lado, estou a falar para uma audiência de engenheiros, não gosto de esquecer as leis da termodinâmica, que são muito importantes nesta matéria. Todos sabemos que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, qualquer transformação energética leva a uma degradação da energia utilizada. A conclusão é óbvia e muito simples. Se eu tiver eletricidade ou tiver hidrogênio verde produzido a partir da eletricidade, obviamente que devo utilizar a eletricidade e não o hidrogênio verde, porque, obviamente, não tenho uma degradação de energia e tenho mais eficiência energética do que utilizar o H2. Isto é uma conclusão óbvia que os engenheiros percebem facilmente. Da segunda lei da termodinâmica, há quem não perceba, mas falando para a audiência de engenheiros, acho que é evidente. E por isso é que a direta eletrificação de setores como os dos transportes será sempre mais eficiente que a solução centrada no hidrogênio verde. E, como já expliquei, até agora, a tal famosa economia do hidrogênio foi sistematicamente adiada. Obviamente que havia aplicações do hidrogênio, e há, como a matéria-prima para a produção de amoníaco, na indústria petrolífera, a Galp, nas suas refinarias, utiliza hidrogênio e outras. Qual é o facto novo? O facto novo é que a classe política europeia reconheceu que a eletrificação poderia não resolver os problemas da descarbonização de setores da indústria, grandes consumidores de calor, onde muitas vezes quer substituir o gás natural, que as baterias elétricas também teriam dificuldades em substituir os combustíveis fósseis nos transportes marítimos, rodoviários e aéreos de longo curso. Eu também não acredito muito nas baterias no transporte marítimo e, sobretudo, aéreo de longo curso, mas o Elon Musk diz que vai resolver isto através de baterias. A ver, vamos, quem vai beneficiar é o consumidor, se houver uma competição entre os carros a hidrogênio com pilha de combustível ou os carros a baterias e, sobretudo, mesmo no transporte de longo curso, vamos ver o que acontece. Mas a mim o que me choca nesta matéria é a pressa que se quer substituir o gás natural. O gás natural, que é o combustível ideal nesta transição energética, que é o combustível com mais baixo conteúdo carbónico, e, portanto, a pressa com que a Europa quer substituir o gás natural choca profundamente. E aqui não posso deixar de dizer ao professor Peças Lopes que não percebo o raciocínio. Se nós estamos a ter uma transição energética em que cada vez utilizamos mais energias renováveis, consumimos menos gás natural. E, portanto, o gás natural está sujeito neste momento a um duplo choque negativo sobre os preços. É o lado da oferta a aumentar com o cheiro americano e a pressão da procura sobre o gás natural a diminuir, que entram em força as renováveis. Portanto, o gás natural desceu de preço, vai continuar a descer e não acredito minimamente, é um raciocínio económico profundamente errado, que o gás natural vá duplicar de preços, como aqui é dito. Mas outra questão também é que nesta estratégia da União Europeia para o hidrogênio, se tivermos o hidrogênio verde entre 1,1 e 2,4 euros por quilograma em 2030, na produção de calor para o hidrogênio ser competitivo em relação ao gás natural, teríamos que ter um preço de tonelada de CO2 de 120 euros por tonelada e atualmente está nos 30 euros. Portanto, não é competitivo, isto é
afetar esta substituição apressada de gás natural por hidrogênio é afetar a competitividade da indústria europeia. Não falo na portuguesa, porque concordo com o António Vidigal, estamos na Europa, temos que alinhar pelo enquadramento europeu, e isso a mim está fora de causa. Não tenho tempo de fazer, as contas estão aqui, têm sido usadas e bem para reduzir a dívida tarifária do setor elétrico, e portanto agora ir gastá-lo no apoio ao hidrogênio, isto é uma má notícia para os consumidores de energia elétrica, na medida em que não poderão ter o fundo ambiental para amortizar uma parcela da dívida tarifária, que já aqui foi referida, que ainda é muito grande e é substancial. E de facto, também vê-se no Orçamento de Estado, e várias pessoas já me chamaram a atenção disso, não há nada no Orçamento de Estado para o abate de carros antigos, que é uma medida, obviamente, muito interessante em termos de descarbonização e de eficiência energética, mas não há porquê. O fundamental vai ser gasto em subsidiar hidrogênio verde não competitivo e, portanto, vai afetar, obviamente, estas coisas que não ser bem feitas. E por isso também chama a atenção que, se as coisas não forem bem feitas, esta ideia de exportar hidrogênio para a Holanda pode acabar por significar sermos nós a subsidiar a Holanda, que é um dos países mais ricos da Europa, quando nós, em 2025, de acordo com as projeções macroeconómicas que eu tenho, vamos ser um dos mais pobres, só teremos a Bulgária atrás de nós em termos de PIB per capita. Portanto, é preciso fazer muito bem estas contas para conseguir levar isto. Para terminar, queria chamar a atenção para uma notícia que saiu nos jornais, aliás, posta pelo Governo, de acordo com um estudo feito em Bruxelas, em que diz que o projeto governamental iria criar 5.000 empregos e gerar um VAB, valor acrescentado bruto, no fundo, o produto criado na economia portuguesa, que andaria entre os 92 no cenário mais baixo e os 74, 5 mil milhões de euros por ano na economia portuguesa. Ninguém fez contas, eu vou fazer umas continhas. Se virmos o capital a investir pelo governo, está a 7 mil milhões de euros, pelo VAB, produto criado, de 755 milhões de euros, teremos um rácio capital-produto de 9,4. É normal no projeto industrial o rácio em 2,3. Portanto, isto significa que temos demasiado capital investido para tão pouco produto. Portanto, em termos económicos, o produto saído do investimento desta dimensão é muito baixinho. Isto, em termos económicos, é um projeto muito pobre. Podemos ver isto também através da produtividade do capital, rácio produto-capital, em que chegamos a uma produtividade do capital de apenas 0,11, que é um número extremamente baixo para tão grande impacto de capital. Para o industrial, eu explicarei isto de uma forma muito simples. Se ele investir numa máquina e o valor acrescentado da máquina vá 10 anos para a máquina ser paga, obviamente que este projeto não é rentável para o industrial, tem que ser competitivo, precisa que a máquina seja paga em 2 ou 3 anos. Portanto, nós aqui temos 10 anos para pagar com o hidrogênio aquilo que investimos no projeto. Também, em termos de emprego criado, chama a atenção que nas PMEs, cada milhão de euros, são os números do Banco Europeu de Investimento, cria em média 4 a 5 empregos. Portanto, 1.000 milhões de euros criariam 4 a 5 mil empregos. O projeto do hidrogênio propõe-se criar o mesmo número de empregos com 7 vezes mais investimentos, com 7 mil milhões de euros. E, portanto, este projeto, do ponto de vista económico, como está, considero que está excessivo, tem que ser redimensionado. Aliás, o António Vidigal já deu um toiô nesse sentido, mesmo em termos económicos, isto não satisfaz por razões que eu referi. E depois chamava-vos a atenção que a substituir o gás natural, cujo preço tem descido, e por razões que eu expliquei, não vai subir, por um hidrogênio mais caro que o gás natural, a teoria económica dizia que nós estamos mesmo a perder empregos. Quando substituímos fontes de energia mais baratas por outras mais caras, não há volta a dar e não há milagre nesta matéria, vamos perder empregos. E, portanto, eu terminaria chamando a atenção do seguinte, 2 coisas. Primeiro, a Europa já teve em 2003 a ideia uma ideia europeia com o hidrogênio e as fuel cells a ter 5 milhões de carros de hidrogênio em 2020 na Europa. Não se concretizou. George Bush, em 2010, julgava que ia ter carros a hidrogênio que seriam competitivos com os veículos de combustão interna. Não se concretizou. E eu terminaria dizendo que eu não tenho uma visão teológica da descarbonização. Entendendo a descarbonização como uma religião do século XXI, em que se pode avançar sem fazer contas e esquecendo as leis da física. Aceito o hidrogênio, uma perspectiva gradualista e realista, com alertas que eu fiz,
tenho perfeita consciência que, estando na União Europeia, tem que estar para o bem e para o mal, e, portanto, devo aceitar o enquadramento europeu nesta matéria. Isso significa que basta estar na média europeia para um país que vai ser um dos mais pobres da Europa. Obviamente que não me parece que nós devamos estar nestas questões, estar à frente da Europa. E, de facto, as metas do Plano Nacional de Energia e Clima, em alguns itens, queriam que nós estivéssemos acima das metas da União Europeia, o que não é realista na situação económica que temos tido. E, portanto, hidrogênio sim, mas com realismo, fazendo contas. Desculpe, é a minha formação técnica como engenheiro e economista, eu gosto de fazer contas, não esquecer as leis da física. E como o Sr. Bastonário disse, eu quero avançar com a tecnologia, mas tecnologia com custos competitivos, como aliás o Sr. Bastonário disse, e é nessa perspectiva que eu estou no hidrogênio. Muito obrigado.